Se a sua empresa não gera conteúdo estratégico, ela está deixando dinheiro na mesa. O que quer dizer isso? Que o podcast não é mais tendência, tá? O podcast vai ser uma ferramenta de vendas. Me apresentar, eu sou Paulo Evans, especialista em produção de podcast e fundador aqui do Cristal Studios. E hoje eu quero te mostrar de forma direta, prática e sem enrolação, porque as empresas e profissionais liberais estão usando o podcast para aumentar a autoridade, vender mais e destravar o marketing. E eu já te adianto, tá? Se você acha que o problema é que você não posta o suficiente, você vai se surpreender com o que realmente trava o seu crescimento. E fica comigo até o final, porque eu vou te liberar uma oportunidade única e exclusiva de Black Friday. Você vai gravar o seu primeiro podcast profissional. Mas vamos direto ao ponto. Hoje todo mundo está postando, mas poucas empresas estão construindo autoridade. Mas por quê? Olha, posts rápidos dão presença, não tem dúvida, mas podcasts estratégicos dão liderança. E por quê? Porque cada vez mais a atenção das pessoas está disputada ao extremo. Bom, a pergunta então não é como eu posto mais, mas sim como eu aprofundo o suficiente para que as pessoas confiem em mim e para que eu seja lembrado. E é exatamente aqui que o podcast entra. Se você é empresário, consultor, advogado, arquiteto, corretor, médico, prestador de serviço, seu cliente não compra de quem posta mais, ele compra de quem ele confia. Faz sentido? Um episódio de 15, 20 minutos permite que você explique melhor o que você faz, conte histórias reais, prove autoridade, eduque o cliente, mostre visão e quebre objeções sem forçar nada. E o melhor de tudo, uma gravação gera pelo menos 20 cortes, e isso é ouro para quem vive sem tempo e precisa mostrar relevância na internet. E você quer conhecer o mapa exato do episódio que converte? Vamos lá? Então, primeiro, abertura que prende, de 20 a 30 segundos. Qual é o problema mais comum que seus clientes enfrentam? Qual verdade ninguém do seu mercado tem coragem de falar? Se você sente um grande esgotamento, e se você sente um sinal vermelho acendendo na sua vida, eu vou te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, a responsabilidade é tua. No episódio de hoje, o nosso assunto é o mercado de trigo, especialmente a influência da semente no aumento da produtividade dessa cultura, e a gente vai saber também como a mato-competição interfere. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios, e estarei com vocês a partir de agora. Segundo, uma história curta e poderosa. Conte um caso real ou bastidor que prova o ponto. Aqui a gente conta a história por trás do sucesso. É isso aí, nós queremos saber as histórias que estão por trás dos cases de sucesso e que trazem muitos aprendizados. Aqui a gente gosta de ver o perrengue, a história mal contada, aquele erro que a gente cometeu e que os nossos convidados cometeram. Quem é um pouco o seu Vitor e como nasce a Opus Pac enquanto empresa? Tá, bom, na realidade eu entrei em uma empresa de máquinas na Argentina a trabalhar depois de formar-me como engenheiro industrial. Terceiro, agora entra o conteúdo estratégico, em 3 blocos simples. O que o cliente precisa saber, o que ele acha que sabe, mas está errado, e o que ninguém fala, mas muda tudo. E possa trazer aí vários ensinamentos da sua trajetória como empreendedor, como empresário e da sua grande expertise também com marketing digital, com marketing de conteúdo, que faz muita diferença também. Pessoas que pensam no produto, pensam na exposição, mas é sempre sobre pessoas. Que estão no dia a dia ali, Exatamente. Né? Que a gente está na estratégia, mas quem está ali com o cliente, né, que acho que faz a diferença. Exatamente. E assim, o marketing pode pensar na melhor campanha, no trade não está envolvido no produto, se ele não está envolvido com as pessoas que vão fazer parte desse projeto, não funciona. Então vamos seguindo. 4. Demonstração do método. Mostre como você resolve o problema diariamente dos seus clientes, sem segredos, sem mistério. Que seria caracterizado, talvez, um crime contra o Estado Democrático se uma pessoa quer criticar a atuação de um poder. Vou dar um exemplo. Se alguém criticar o Supremo Tribunal Federal, até por essa decisão,
Qual que é o limite para se entender se há um desrespeito à instituição do Supremo, instituição democrática, e isso caracterizaria um crime contra o Estado democrático, ou se é uma liberdade de expressão? É verdade. Nós estamos estudando aqui as questões quando foge um pouco da normalidade. Então, digo agora meu pensamento, né, fazendo esse introito. Nem tudo que está postado pode ser entendido como ilícito. Quinto, encerramento com autoridade. Sempre termine com uma frase do tipo: é isso que fazemos aqui diariamente para os nossos clientes. Essa frase sozinha vende. E aí, na análise, o que a gente faz com o paciente? O paciente vê o problema, a ferida fora, no outro. E a gente percebe que quando a gente não ama o outro em primeiro lugar, a gente sofre. Mas quando a gente ama o outro, a gente sente paz. E sabe que o outro é tão imperfeito como nós. Muito obrigada. De nada. A boa notícia é que os líderes com dificuldades, com peso nas costas, ele pode conseguir uma ajuda para desempenhar melhor e principalmente para entregar resultados muito acima da média. Aprenda a ser um líder bom para você mesmo, tá certo? Se você gostou, compartilha com os amigos. É isso aí, gente. Celebrando. Muito bacana. Gente, eu poderia passar 1 hora aqui te mostrando resultados, mas em respeito ao seu tempo eu vou resumir, tá? Clientes nossos conseguiram transformar a autoridade, fechar parcerias usando cortes e podcast, ganhar mais visibilidade, gerar conteúdos consistentes sem perder horas por semana. Porque quando você grava em alto nível, você deixa de fazer conteúdo por obrigação e passa a fazer conteúdo que vende todos os dias. E por que podcast amador não funciona e o seu cliente percebe? Podcast não é sobre ter um microfone em casa. É sobre experiência, direção, narrativa, luz, som e estratégia. Quando o cliente te vê com imagem profissional e áudio impecável, ele sente: essa empresa é séria. E quando te vê amador, ele sente a mesma coisa. É simples assim. Faz sentido? Entendeu? Bom, para você que acompanhou até agora a aula, eu preparei uma oferta especial, tá? Somente nessa Black Friday eu abri algumas vagas para você gravar o seu primeiro episódio profissional aqui no Cristal Studios, tá? E o valor? Apenas R$400. É isso, o seu episódio profissional de podcast por apenas R$400. Você entra no estúdio, senta na cadeira, grava o seu episódio com qualidade de cinema e vive a experiência real de produzir conteúdo como os grandes nomes do mercado. O link está aqui embaixo na descrição, tá? As vagas são muito limitadas e quando fechar, acabou. Bom, se você quer começar 2026 com autoridade, essa é a hora. Vamos lá? Te vejo aqui no estúdio.